Olá, eu sou a Renata Mendes e também faço parte da TV Relacionamento. Venha você também para essa grande família. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós trouxemos aí uma profissional muito top, né? Uma pessoa de primeira linha e que nós vamos bater um papo. Apresento para vocês Sandra Sarmento. Sandra, muito obrigado, viu, pela tua presença aqui. Obrigada pelo convite, Kendi. Eu que agradeço o convite para estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho sobre carreira, falando um pouquinho sobre a minha trajetória, mas principalmente sobre gestão e relacionamento, né? Perfeito. Sandra, os internautas que ainda não te conhecem, fala um pouquinho sobre você, tua trajetória profissional, onde você nasceu, o que você estudou, fique à vontade, tá? Bacana. Bom, eu sou formada em administração pela Faculdade FEI. Fiz antes um curso técnico que eu agradeço muito, porque me deu bagagem, me deu direcionamento para chegar até a universidade. Depois disso eu fiz uma especialização em gestão de pessoas, uma pós-graduação, e tenho percorrido aí algumas experiências bem multidisciplinares nessa linha de administração. Legal. Como que você pensou assim, em direcionar a sua vida? Em relacionamento com clientes das empresas, ou você, na parte administrativa, preferia ficar mais nos bastidores? Como que você Essa pensou na sua história vida? é bem curiosa, porque na verdade eu sempre fui uma pessoa bastante inquieta, e isso me levou para caminhos diferentes, mas complementares, né? A minha história começa em recursos humanos. Eu iniciei a minha carreira em RH, uma área que eu amo, né? Principalmente porque lida com pessoas e as pessoas estão em tudo, né? Então, se você não consegue lidar com o ser humano, não tem como você se dar bem em nenhuma área. Eu digo que gostar de pessoas não é fundamental, é vital, porque você vai ter que lidar com ela em qualquer área. Eu comecei em RH e a minha experiência em RH me direcionou para alguns projetos que foram muito importantes dentro da área de operações de uma grande seguradora, a Virginia Surety. Lá eu fiquei por 18 anos e tive a oportunidade de experimentar algumas áreas. Era uma empresa muito dinâmica que permitia esse tipo de carreira, o que eles chamam hoje de carreira em W, né? Não mais em Y, mas eu experimentei algumas coisas bem distintas e complementares. Eu comecei em RH, fiz vários projetos, desde implantação de Balance Scorecard, implantação de pesquisa de clima. A gente trabalhou muito as questões de gestão estratégica junto à empresa. Era uma empresa que crescia muito, a uma taxa de 30% ao ano, então era muito dinâmico. E essa exposição me deu a oportunidade de trabalhar mais perto da área de operações, que numa seguradora é o call center, é a área que atende o consumidor diretamente, o back-office, e isso foi riquíssimo, porque à medida que eu me aproximava da área de operações, eu estava, na verdade, me aproximando do nosso consumidor final. E ele é o motivo principal de toda empresa, seja uma seguradora, uma indústria ou qualquer outro tipo de negócio. E foi nessa época que eu fui fazer a minha especialização em gestão de pessoas, e nesse momento eu fiz um trabalho de conclusão de curso que tratava exatamente disso, em como você, através das ações de RH, colocar o cliente no centro da estratégia das empresas. Isso me deu uma certa habilidade em tratar dessas questões com a diretoria, com a área que fazia a gestão, a superintendente de operações, e isso foi me aproximando mais de uma atuação por projeto do que exatamente uma atuação administrativa. E foi aí que a gente desenvolveu alguns projetos, como Inspiração para Fazer Melhor, que foi um projeto muito bacana. Até o nome já ajuda muito. Nossa, foi bem legal. E era um projeto riquíssimo,
que tratava de resolver algumas demandas da área operacional. Demandas operacionais que existem em qualquer empresa, tá? Alto turnover, problemas de gestão, problemas de progressão de carreira, de retenção. E aí foi quando eu fui convidada para não mais fazer parte da equipe de RH, mas sim me dedicar exclusivamente à área de operações. E aí foi uma delícia, né? Porque foi um projeto que eu mergulhei de cabeça e que a gente colheu frutos realmente substanciais. A gente conseguiu reduzir em mais de 30% o turnover. Nosso turnover ficou praticamente zero por muitos e muitos meses. A gente conseguiu reter as pessoas, preparar melhor a gestão, ter um clima melhor, comunicar as pessoas de uma maneira mais qualificada, mais contundente, mas não contundente do ponto de vista de ser normativo, mas das pessoas se sentirem envolvidas naquela informação, produzirem informação, sentindo que fazem parte do negócio. Isso mudou completamente a área de operações e foi muito legal, foi muito rico. E aí foi nesse momento em que eu fiquei responsável pela área de qualidade, a área de comunicação e a área de back-office veio como consequência disso. Então a gente tinha lá uma necessidade na área de back-office e foi quando eu comecei a me aproximar aí sim da terceira área, né? Eu falei do W, que foi a área comercial. Então, de tanto ter essa preocupação com a excelência na prestação de serviço ao consumidor final, a área comercial começou a enxergar a área de operações como um parceiro estratégico importante, porque ali estava mais do que as informações, estava um parceiro para definir as estratégias para melhorar essa experiência e dar uma experiência para o consumidor realmente de qualidade. E aí nesse momento eu fui para a área comercial, trabalhar um projeto específico da Harley-Davidson, um projeto de seguro da Harley-Davidson, que foi um aprendizado. Até lá você entendia bastante de moto ou não? Entendi um pouquinho. Entendi um pouquinho, né? Mas o conceito, né, é diferente, né? Sim, é diferente e é muito interessante, é um universo. Harley Davidson é um universo à parte, né? Exatamente. A gente brinca que eles não vendiam prefere moto, né? Eles vendem um estilo de vida. Um estilo de vida muito mais do que, sei lá, uma casa, alguma coisa assim, né? Uma vestimenta. É um estilo de vida e é uma marca que você tem que ter um cuidado no tratar, um cuidado no que você vai. A Harley Davidson não oferece nenhum tipo de produto, ela não põe a marca dela em nada que não tenha absoluta qualidade. Então é isso que eles exigem do parceiro, né? Absoluta qualidade. Então a gente tinha que ter realmente um trato muito especial, um relacionamento muito próximo das concessionárias no geral, mas também do operador, né? Da parte de financiamento, que é a Harley Davidson Financial Systems. E isso foi bastante desafiador, né? Eu estava lendo essa semana o relatório a respeito de profissões do futuro, que saiu recentemente no último Fórum Mundial. O relatório que trata sobre profissões do futuro, no último Fórum Mundial, ele fala a respeito de algumas competências que você tem que ter. E aí ele fala, obviamente, das competências técnicas, mas também das competências socioemocionais, assim que eles chamam. E lá tem 3 competências bastante importantes que eu acho que é fundamental para qualquer um desenvolver uma carreira, seja ela da forma como se colocar em Y, W ou seja lá a letra que for inventar agora. Mas ele fala a respeito de criatividade, que são as 3 principais competências: inovação e iniciativa. São coisas que eu sempre busquei na minha carreira, são coisas que sempre me levaram para um patamar adiante. Curiosidade, a inquietude, o querer fazer mais, querer fazer melhor, querer fazer diferente. Então
Então isso foi o que me levou para um outro direcionamento de carreira, que foi a área comercial, que foi riquíssimo. Realmente aí ir para a rua, sentir o que o consumidor fala lá na ponta, o que leva ele a tomar a decisão de comprar um seguro ou não. Então assim, isso foi bem interessante, bem rico. Você vê os dois lados é muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. É importantíssimo, porque assim, se você não conhece o operacional, você não sabe como aquilo se realiza, como aquilo vai poder ser entregue para o seu consumidor. Exatamente. E se você também não vê a outra ponta, você fica muito distante da necessidade que o consumidor de fato tem. Então, as duas coisas têm que estar intimamente conectadas. Do contrário, eu acho que é uma experiência que todo mundo tinha que ter em qualquer empresa. Ir para a rua, ouvir o consumidor, falar, escutar principalmente, escutar o que ele quer, o que ele deseja. Mas, infelizmente, as nossas estruturas são bastante fragmentadas, né? Cada um cuida de uma partezinha. Nem sempre a gente tem a oportunidade de transitar em áreas diferentes. Sim. Você desenvolve uma carreira a vida inteira dentro de uma área só estanque. Felizmente isso está acabando. Os modelos mais modernos de administração estão permitindo esse job rotation acontecer de uma maneira mais natural. E isso é muito rico, porque traz não só para o consumidor, mas principalmente para o profissional, uma experiência mais interessante, porque a pessoa que vai estar te atendendo ou a pessoa que vai estar ali sendo o seu interlocutor tem condição de, poxa vida, o impacto desse desejo do meu consumidor é esse no meu processo. Então a gente precisa mudar esse processo ou ajustar a expectativa. Dessa forma o negócio fica muito mais dinâmico. Perfeito. Ô Sandra, eu estou deixando você falar, que é tão rico aí, toda a tua experiência e a forma como você coloca as coisas. Nesse mundo de transformações diretas, em que muita coisa está tendo automação, mesmo assim, a figura do ser humano é fundamental. Sem dúvida. Com essa grande bagagem em recursos humanos, o perfil continua sendo uma coisa essencial. Sem dúvida. Contratar a pessoa certa para aquela posição. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu tive à frente de uma equipe grande na área operacional e é muito interessante, porque não é só o perfil técnico. A pessoa tem que ter as habilidades de tecnologia, de saber se comunicar, de escrever corretamente, de falar corretamente, mas mais do que isso, ela tem que ter a atitude do buscar fazer diferente, do ter um senso crítico apurado e falar: esse processo está atendendo a necessidade do meu consumidor. Essa regra, sempre, né, em call center a gente trabalha muito com isso, né, que tem o script, tem o procedimento, tem a regra da empresa, eu preciso seguir, tem o prazo, claro, mas será que serve para todos os clientes? Eu te digo que não. E se você não tem a autonomia e a segurança para falar: neste caso eu preciso tratar de uma forma diferente, realmente eu não acredito que as empresas hoje estejam buscando alguém que siga o script à risca, que siga o procedimento à risca. Eu acredito que as empresas pelo menos que tiverem visão e que entenderem que o consumidor tem que estar no centro das suas estratégias, elas estão buscando pessoas que tenham atitude para resolver problemas. Sim, exatamente. E muitas vezes resolver o problema significa dizer: não, esse procedimento ou esse processo não serve para esse caso. Aqui a gente vai ter que fazer diferente. Eu tive o prazer de trabalhar com uma equipe de back-office fantástica, assim, de primeira linha. Realmente a gente conseguiu formar um time campeão. Tem que vestir a camisa mesmo. Nossa, fantástico. São as minhas lindas demais, são assim uma equipe que eu vou levar para sempre no coração, porque elas conseguiram entender que em muitos momentos elas tinham que falar: não, pera, nesse caso a gente tem que fazer diferente, porque o consumidor vem de uma experiência frustrada ou vem de uma expectativa diferente, a gente precisa aqui ajustar algumas coisas. Porque não é difícil, Kendi. O consumidor, ele quer ser ouvido, ele quer ser considerado, ele quer que essa expectativa dele, nem sempre a gente vai conseguir atender,
mas que ele tenha satisfação, que ele seja escutado e que ele seja considerado naquilo que ele está dizendo e que a gente tenha respostas, não padrão, mas respostas para ele, para aquele problema específico, porque para ele é único e é assim que ele quer ser tratado. Exato. Então você atende 20 mil clientes, 30 mil clientes, sei lá quantos mil clientes por mês, mas aquele atendimento da Dona Maria é único, é só dela. Sim. Então ela tem que ser tratada como única. E é isso que eu trabalhava muito junto à equipe operacional, que a gente conseguiu imprimir no DNA dessa equipe e era muito bacana. Assim. No final do mês a gente tinha muitos elogios em situações críticas, situações de exclusão de um seguro, que a gente no final tinha um elogio. Eu falava, uau, como que vocês conseguem? Elas realmente eram fantásticas, elas entenderam a razão de estar ali, que é o servir. Perfeito. Se você não está ali para servir, realmente não serve. Você falou um negócio muito interessante, porque muitas vezes, se a pessoa entra e fala assim, eu estou aqui só para escutar problemas e tudo mais, é uma forma de encarar. Sim. Né? A outra é realmente do jeito que você falou. Aí eu me recordei, a tribo Swahili da África, eles têm vários cânticos. Num deles, que eu achei muito interessante, eles falam o seguinte: nós não merecemos celebrar a vitória e também não merecemos celebrar a derrota. Porque tanto a derrota quanto a vitória não nos pertence, elas pertencem a Deus. Mas o que nós temos que celebrar é a luta. Que lindo. Porque a luta vai definir o resultado final, que pode ser a vitória ou a derrota. Se a gente não tem a luta, nós não temos vitória nem derrota. Então é uma forma realmente de encarar e que fez muito sentido no que você falou. Ou seja, está lá para o cliente. Nossa, de novo, não sei o que, tal, esse martírio. Não. O cliente está pedindo algumas coisas, nós temos que resolver. Esse respeito, né, Kendi, o ouvir o próximo, estar ali para servir, não servir da palavra servidão, trivial, né, assim. do trivial, aqui para servir, tem que agregar valor. Serviçal, não é um serviçal, mas o fazer com amor, o fazer com satisfação em ver o resultado do seu trabalho, o impacto do seu trabalho. É tão rico, é tão poderoso isso, e assim, e traz frutos que você leva para a vida inteira. Eu vi muitas coisas lindas dentro da área operacional, eu vi elogios ao fim de reclamações, né? É mais do que fechar um chamado, é mais do que concluir uma demanda, é você realmente resolver o problema do próximo, é você estar ali para servir, mais do que solucionando o problema, porque muitas vezes o problema não tem solução e o cliente só quer ouvir um pedido de desculpas. Exato. É simples, sim, né? Verdade. Mas se a pessoa não tiver a humildade de se colocar na pele do consumidor e falar assim, poxa, realmente a gente errou, não vou conseguir reparar esse erro, não dá para voltar o tempo, mas eu peço desculpas, isso muda totalmente a relação, né? Num relacionamento, a gente tem que criar conexões. Se você não tem conexão, isso pode ser um relacionamento de um atendimento, ou um atendimento comercial, como era o caso quando eu atendi a Harley Davidson. Se você não cria conexões, não faz sentido, as coisas não conseguem se completar. E quando você cria essa conexão, muito lindo que você falou desse cântico, porque é na guerra que você cria conexões. Sim, você consegue junto. Colocar o quebra-cabeça assim, Sem dúvida, é o se preocupar com a necessidade do outro, é o entender, é o ouvir, isso cria conexões. Quando você cria conexões verdadeiras, reais, isso não se desfaz. Isso não se desfaz. Eu cansei de ver clientes ligando e falando assim, não, mas eu quero falar com esse atendente, porque ele já resolveu um problema meu no passado. Fez a diferença. Fez diferença. Então esse se colocar na posição de servir, de atender, de entender, é fundamental. E isso nenhum robô vai conseguir fazer. Então a gente fala muito em tecnologia, em, enfim, inteligência artificial, tudo isso ajuda muito, mas as pessoas
elas vêm em primeiro lugar. As pessoas é que vão operar e que vão gerenciar e que vão utilizar essa tecnologia toda para o bem ou não, mas são elas que precisam entender qual é o posicionamento que as organizações esperam delas e de que forma que elas vão conduzir essa mudança, essa inovação tecnológica que está acontecendo todos os dias. Ok. Sandra, eu acredito que o fato de você ter começado em RH, operações e comercial, te deu assim essa grande bagagem que talvez fosse o contrário, você não teria tanto resultado eficiente. Porque você imagina o seguinte, a base, que são as pessoas, se você consegue, você conseguiu com o seu talento, as pessoas certas, os lugares certos, os objetivos comuns, isso é fantástico. E aí a coisa anda, não é só indicadores, não é só números, mas isso depois também na área comercial conversando com o cliente. É muito difícil hoje um gestor conseguir fazer o que você fez. Então, parabéns mesmo. Obrigada, Kendi. Assim, foi uma carreira construída com muito trabalho, muita dedicação. Eu costumo dizer que eu mergulho assim, de cabeça em tudo que eu faço. Eu gosto, faço com paixão, com alegria e gosto muito de pessoas, de inovação e que tudo isso traga resultado, porque tudo isso tem que culminar para alguma coisa tangível, né? No final, os indicadores vão mostrar se você tem sucesso ou não, mas não são só os indicadores. Exatamente. Porque eles não podem acontecer a custo que você não vai conseguir pagar, né? Que é o custo das pessoas. As pessoas realmente são a base, como você falou. Se você construir uma base sólida com pessoas de talento, com pessoas engajadas, bem comunicadas, aí, como diria uma antiga superintendente minha, o céu é o limite. Exato. Então é sucesso, porque você tem base sólida para construir todos os degraus que você precisa para atingir o seu objetivo. Então é muito legal. Maravilha. Você conseguiu aí uma reputação graças à sua extraordinária habilidade. Obrigada. Né? Talento assim, acima do normal, né? A sua criatividade, o uso da inteligência. Então, realmente, parabéns. Obrigada. A empresa que tem você está no céu. Que bom, obrigada. Tá certo. Sandra, nós estamos nos instantes finais. Eu espero que você retorne outras vezes para nos brindar com todo esse talento e a sua inteligência. Você quer deixar algum contato? Bom, meu contato no e-mail sandrasarmento7@gmail.com. Ok. Esse 7 tem alguma coisa assim? Não tem nenhuma, nunca Não pensei foi se tinha numerologia, não. Tá. Foi coincidência. Ok. Mas é um 7, tomara que dê sorte, né, Kendi? Tá, perfeito. Então, redes sociais, você quer que coloque alguma coisa? Tem o LinkedIn também, LinkedIn Sandra Sarmento. Ok. É isso. Tá bom. Tá bom? Ok. Sandra, Obrigada, muitíssimo Kendi. obrigado mais uma Obrigada vez, a viu? você. Tá ótimo. Internautas, então, com os agradecimentos a essa grande profissional que nós tivemos aí o privilégio de bater o papo, a Sandra Sarmento, nós finalizamos mais um quadro Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.